Quando me ensine a escrever, eu tenho a minha mão domável, eu sinto a sede do saber. Ok, essa é a sua TV Cidade Livre, nossa TV comunitária do Distrito Federal. Esse é o programa Conexão Cidadã. O programa Conexão Cidadã é a cidadania em debate, informações, notícias, bate-papo, acima de tudo. E hoje nós temos, com muita alegria, digamos, a honra de ter aqui ao nosso lado a secretária de Promoção de Igualdade Racial do GDF, doutora Josefina Serra, e o nosso grande companheiro e amigo, secretário adjunto, Hernanes Macário. Digamos, de uma maneira bem breve, você tem uma história muito bonita. Eu costumo dizer que são raros os bons exemplos de vida, de luta e vamos dizer, de apego à sobrevivência que acabam servindo de inspiração a muita gente e que a gente pode chamar até de milagre. Você poderia, digamos, em algumas palavras, resumir um pouco como é que foi a sua história, digamos, trajetória. A trajetória, exatamente. Para chegar a ser secretária de Estado. Exatamente. Se puder fazer isso de uma maneira breve para a gente agradece, porque o povo precisa saber disso. Não, a hora que falou a secretária de Estado, doutora Josefina, eu já lembrei para você ver como é que são as coisas. Antigamente, quando o pessoal não queria dizer que estava te discriminando, falava secretária do lar, né? Disse assim, de secretária do lar para secretária de Estado, né? Que trajetória. Para não dizer empregada doméstica, né? Isso. Assim, falava secretária do lar, que eu nunca gostei, falei assim, eu não sou de secretária do lar, sou empregada doméstica, não vou ter vergonha de dizer isso. E porque justamente que eu nunca tive vergonha de dizer o que eu sempre fui, o que eu fui, né? Certo. Principalmente que eu vim de uma cidade, de uma história que o sonho de qualquer menina que nasce no interior do Nordeste do Maranhão, lá em Cajapió, que quando eu saí de lá não tinha nem no mapa, depois de muito tempo que eu vi que estava no mapa, realmente eu não tinha como mandar carta para minha mãe, porque não existia o CEP. Então não estava no mapa, depois de muitos anos que apareceu. Eu saí de Cajapió indo por 6 anos de idade, fui para São Luís, né? Minha mãe, que o sonho, como eu falei antes, sonho de qualquer menina era ir para trabalhar em casa de família para poder ajudar sua mãe e seus pais, né? Certo. Eu, quando saí de lá, estava com quase 6 anos, fui para casa de uma prima trabalhar, né? E trabalhar com parentes é pior ainda. Quase 6 anos? 6 anos. Meu Deus. Nossa, eu nunca tinha saído da roça e chego de repente em São Luís, que nunca tinha visto aquelas coisas. Já imaginou você atravessar a rua, criança atravessar a rua e para comprar as coisas? E o medo, tanto é que até hoje eu tenho muito medo de atravessar a rua, porque ninguém me ensinava a atravessar a rua, eu tinha que aprender sozinha. Mas de lá, como infelizmente trabalhar com parente às vezes é a pior coisa que tem no mundo, porque tipo assim, são aqueles parentes que acham que tem mais que você, né? E começam a te explorar e dizem que vão levar as filhas das pessoas, dos parentes mais pobres, que para ajudar, né? A única coisa Na realidade é para escravizar. E eu chorava assim, dizia assim, pedindo para alguém passar lá para dizer para minha mãe que eu queria ir embora. Então passei quase um ano com essa pessoa, né, uma parente próxima. E um belo dia o meu tio que morava lá, que nunca tinha ido lá me visitar, apareceu dizendo que minha tia que mora no Rio tinha mandado me buscar. Nossa. Cheguei no Rio de Janeiro com quase 7 anos, né? E já imaginou, e hoje eu tenho uma história muito assim, que acho que acontece com muitas meninas, que como eles não me davam nada lá em São Luís, eu tava com as minhas mesmas roupinhas velhas, né? Tudo deslavava, carregava aquelas trouxas de roupa na cabeça para ir lá de um lugar a outro, torcendo roupa. Eles compraram um sapato maior que meu pé, meu Deus, né? E passaram aquela pasta no meu cabelo. Acho que é por isso que eu gosto do meu cabelo assim. Eu tenho trauma de pasta do meu cabelo, porque eu cheguei com o Rio de Janeiro com minha cabeça toda ferida, disse que era para chegar bonita, com o cabelo bonito, né? Mãe. Não tinham comprado sapato para mim, cheguei com o o sapato era maior que o pé, cheguei com o sapato com o pé todo ferido. Desse jeito, como eu já passei por coisa. Aí quando vi aquelas coisas maravilhosas do Rio de Janeiro, fui morar com a minha tia em Nilópolis, passei 2 anos sem estudar e cheguei para minha tia, já estava com quase 8, dizendo que não arranjasse um lugar para eu trabalhar e estudar para ajudar minha mãe, que ia embora. Aí ela me colocou na casa desse pessoal que eu vim com eles para Brasília. Certo. Só que eu fui tomar conta de uma pessoa, eu estava com 8, 9 anos, ele estava com 15, eu tomava conta dele.
E Meu Deus. era porque eles me prometiam que ia estudar. E uma pessoa que me colocou para estudar, que eles não colocaram. Quando eles vieram transferidos para aqui, para Brasília, Certo. eles me mostraram minha matrícula. Entendi. Aí eu não pensei duas vezes, em ir, porque eu sempre gostei de estudar. Claro. Né? Eu achava assim, achava muito lindo ficar lendo aquelas revistas, né? E também achava que era uma maneira de também ajudar minha mãe a conseguir alguma coisa. Claro. Mas sempre tendo aquelas pessoas que diziam como é que eu ia conseguir alguma coisa, trabalhando em casa. Trabalhando não, porque eles não me pagavam. Né? Então foi. Mas vim com eles continuam, eu trabalhava pela comida e pela dormida, Certo. mas como eles colocavam para estudar, então você vai ficando, né? Passei 6 anos aqui sem minha mãe saber que eu estava aqui. Mas como eu sempre fui uma pessoa, não é que eu era inteligente, mas assim, persistente, eu passei num concurso aqui no Distrito Federal, concorrendo com todas as escolas. Nossa. Era para falar da história do Banco do Brasil com a vinda da família real para cá. E eu consegui ganhar esse concurso, e aí ganhei uma passagem de ida e volta para São Luís. Certo. E como se hoje fosse 500, como se hoje fosse R$ 1.000. Certo. Meu pai tinha acabado de morrer, fui lá, tava aquela seca, desculpa a expressão assim, de rachar. Isso. Né? Cheguei lá, toda minha mãe com 7 filhos e 8 comigo, que eu tava pra cá, todo mundo passando necessidade em casinha de palha. Aí você já volta com outra mentalidade, não quer mais ficar onde você tá, você Claro. né, já quer ganhar o seu salário, quer ajudar a sua família. Aí começam as confusões, né? Porque você começa a reivindicar direitos. Isso. Acabei saindo de onde eu tava. Já estava Certo. trabalhando com eles há mais de 10 anos. Fui para um outro local, mas continuava estudando. Nunca deixei de estudar. Claro. Eu preferia não ganhar dinheiro para eles deixarem eu estudar. Claro, Né? claro. Não saía sábado, domingo, não me davam folga, nada disso. Aí continuei, fui trabalhando em outros lugares também, mas sempre em contato com essa família, que Certo. eles que eram minha referência. Eu consegui, terminei meu primeiro grau, meu segundo grau, né? Aí fui tentar vestibular, meu sonho era ser médica, não consegui passar na UNB e fui fazer depois outras particulares, que passei no CEUB e passei na UDF para direito. E, digamos, e agora como é que eu pago? Passei 2 anos sem conseguir na época era educativo, que hoje se chama FIES. Meus colegas fizeram vaquinha para pagar, minhas colegas que trabalhavam em casa de família, né? Fizeram vaquinha para pagar minha matrícula. Fiquei um dia lá esperando o Rezende, que era na época o presidente da UDF, para conseguir a metade de uma bolsa. Só fazia 2 matérias. Mesmo ele me dando 30%, eu só conseguia fazer 2 matérias. Mas continuava, não desistia. Aí até que consegui o filtro educativo. Terminei o meu curso, arranjei muitos professores que me ajudaram, né? Nesse sentido de via que eu não tinha dinheiro para comprar livro. E uma coisa assim, como eu não tinha dinheiro para comprar livro, eu chegava nos locais, ou qualquer local que eu chegava, como eu sempre gostei muito de ler, Certo. isso é até ruim de falar aqui na televisão, mas eu chegava, dava um jeito, rasgava a matéria que eu queria e escondia para eu ler depois, Claro, né? claro. Porque já que eu não podia levar a revista inteira, eu tirava a matéria. Até hoje ainda tem essa mania. Mas é porque eu não tinha dinheiro para comprar livro. Tanto é que eu fazia o trabalho dos meus colegas, né? Que eles não Certo. gostavam de fazer o trabalho, eu pedia um livro. Eu não pedia o dinheiro, eu pedia um Claro, livro. claro. Aí, com o tempo, eu não participei da minha formatura, porque eu não tinha dinheiro, né? E assim, não fiquei muito triste. Depois fiquei atrás com meus colegas que tiraram foto para juntar assim fotos para mostrar para minha mãe, porque ninguém pôde vir. Não tinha parente nenhum aqui, era sozinha. Né? E continuei, me formei, vários escritórios eu trabalhava de graça, trabalhei de graça em vários escritórios para aprender, né? Porque eu achava assim, como eu não tinha, digamos assim, nome, né? Não, diz assim, pobre, negra, pobre, nordestina, né? Já viu o que dá. Então eu disse assim, eu vou ter que saber me virar. Aí comecei a fazer aqueles cartõezinhos como é que é? Distribuir para os colegas, para porteiro, para tudo quanto é lugar que eu passava, e foram chegando os clientes, né? Advoguei para vários, assim, acompanhei, chegava no STF, como eu acompanhava alguns processos do pessoal de São Paulo, né? Rio Grande do Sul, né? Por isso que eu fiz meu estágio com gaúchos, vários gaúchos. Aí eu chegava assim. E tanto é que eu cheguei, quando eu fui participar de uma licitação da Telebrás, na época ela ainda era empresa pública, eu tinha processo da Bulova. Nossa. Aí já imaginou, eu fui pegar assim o comprovante que eu sabia advogar no STF, né, e cheguei assim e disse que o processo eu era advogada da Bulova. Todo mundo foi procurar, começou a procurar se era realmente, que era a doutora Josefina, né? Porque eu sempre fui do seguinte, eu nunca me intimidei
de chegar no local e a pessoa sempre, muitas pessoas me falaram que eu não podia entrar, que eu não podia fazer, e eu sempre fui de perguntar o porquê, que me mostrasse onde que estava escrito que eu não podia, né? Tanto é que do meu crédito educativo, para eu conseguir, eu tive que mandar uma carta para a Caixa Econômica, porque eu passei 2 anos sem conseguir o crédito educativo, porque eles achavam que eu era rica porque trabalhava na Asa Norte, mas eles não achavam que eu trabalhava. Eu tive que colocar uma carta no meu pedido dizendo que eu não morava lá. Eu trabalhava, eu era empregada doméstica. Claro. E nunca tive vergonha de dizer isso, principalmente que minha mãe sempre nos ensinou o seguinte: minha mãe é analfabeta, quebradeira de coco babaçu, né? Quebrava 12 quilos de meia, ficava com 6 e o dono com outros 6. Ela sempre falou que a única coisa que a gente devia ter vergonha na vida era de tirar as coisas dos outros. Você não tem, né? Você trabalha e compre. Também, se não puder comprar, não tire nada de ninguém. Pode ser ouro em pó, não passe a mão. E com o tempo, né? Consegui. Hoje, graças a Deus, trabalhei para Telebrás, né? Um tempão, para Telebrasília e vários órgãos. Né, e fui criando uma carteira de cliente, né? Claro. E tanto é que hoje, né, com tudo isso, com essa representatividade, assim, trabalhar honestamente, é isso que dá para você. Hoje eu sou uma advogada conhecida, sou conselheira da OAB e o governador Agnello, tenho que agradecer isso aí, que no ano internacional do afrodescendente, eu falo assim, que ele foi ousado de criar a Secretaria para a Igualdade Racial. Principalmente que nós somos 51,2% da população entre pardos e negros. Então né? não tinha que ter só uma secretaria, mas tinha que ter mais de uma. Essa história aí tinha que ter mais de uma. Mas você teve um episódio, me parece, com o doutor Djalmas Ribeiro. Foi, porque, digamos assim, eu lembro, eu tinha medo do Djalma, sabe? Ele era assim, sempre foi assim, aquele jeitão de dar aula. E um dia eu já estava terminando o curso e fui fazer a prova. Certo. E a minha colega tinha me emprestado o livro, porque eu não tinha acesso aos livros da biblioteca, porque eu chegava tarde. Porque até sair da casa onde eu trabalhava e chegar, porque muitas vezes eu vinha a pé, né? Até chegar, deixava o dinheiro para voltar, porque era à noite. Então eu cheguei, os livros já não estavam. E a colega me pediu os livros dela de volta. E eu fui fazer a prova, a última prova para passar. E eu entreguei a prova em branco para ele. Ele perguntou para mim por que eu não tinha feito a prova. Eu falei que eu não tinha feito a prova porque eu não tinha livros, não tinha dinheiro para comprar o livro. Certo. Aí ele falou assim, bravo. Amanhã você esteja aqui 6 horas da tarde. Eu disse, ai meu Deus, como é que eu vou chegar 6 horas da tarde se eu só chego 7? Né? Digamos assim, eu nunca corri tanto nesse eixão para chegar às 6 horas. Porque eu trabalhava na 206 Norte. Então em UDF é na 704. Disse assim, gente, eu vou chegar esse homem, o que ele vai fazer comigo? Agora mesmo que eu não vou passar, né? Cheguei lá, ele me entregou, tava lá, assim, com aquela cara séria. Ele tava com 3 livros. Ele disse, ó, você tem uma semana para estudar. Me deu 3 livros para eu estudar. Você tem uma semana. Que legal. Eu disse, meu Deus, se eu não conseguir um semestre, como é que eu vou conseguir? Mas aí eu disse assim, não saía para lugar nenhum, cansada. Já imaginou você lavar, passar, cozinhar, fazer faxina, tomar conta de criança, ainda tem que estudar? Aí, não sei, eu disse, vou ter que conseguir. Aí vim fazer a prova única para mim. Aí eu consegui passar, Graças né? a Deus. Tirei boas notas e ele depois dedicou esses livros para mim. Que legal. Só quem sabia dessa história eram nós dois, ninguém sabia. Tanto é que só vieram saber depois que eu publicizei. Outro dia eu encontrei com ele falou assim, perto do desembargador Minervino, né? Certo. Minervino não, como é que é o nome dele? Minervino, esqueci o nome dele. Aí ele falou assim, você